Agora sim, pessoal, vamos fazer o seguinte. Começando o programa agora, quero ver vocês compartilharem e também marcar os seus amigos aqui. Do meu lado, eu tenho o prazer, eu conheci há pouco tempo, tenho o prazer de trazer aqui o advogado Ayrton Trevisan Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto, pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. A gente que acompanha o teu jornal aí há tanto tempo. E estar desse lado aqui da câmera é um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Bom, pelo nome sabemos que ele é filho do Dr. Ayrton Trevisan, né? Mas conta um pouquinho da sua história aí, qual a sua área de atuação, por que resolveu ser advogado, foi tudo influência do pai, como é que é? Conta para nós. Bom, sou Ayrton Trevisan Júnior, eu sou advogado desde 2011 aqui na comarca de Guarulhos, desde sempre, nascido e criado aqui na cidade. Acabei indo para a área de direito por influência, obviamente, do meu pai. Não foi uma pressão para que eu fosse advogado, mas, obviamente, quando a gente percebe a colheita de frutos, um nome muito bem quisto na cidade, um escritório que prospera, isso tudo chama a atenção da gente. E aí junta a afinidade com o direito. Sempre tive muita afinidade com essas questões e acabou que não tive muita dúvida na hora de escolher a carreira. Segui a carreira e hoje estou aí há 12 anos advogando já. Não se arrependeu? Eu acho que hoje não. Já tive questionamentos. Eu acho que todo advogado, em algum ponto da carreira, passa por questionamentos, porque, infelizmente, o mercado de trabalho hoje ele é bastante ingrato. Como a gente estava conversando aqui antes de começar o jornal, eu parto de um lugar um pouco mais privilegiado, com um escritório pronto, com um nome já bem montado na cidade. Mas, ainda assim, a gente não é nada se não tiver clientes, e os clientes eles são sazonais. Enfim, já tive alguns questionamentos, mas nada atual, coisas bastante antigas de um advogado recém-formado e uma pessoa imatura. Hoje estou bastante satisfeito onde eu estou, lutando bastante por um escritório próspero, em expansão, e eu acho que estar aqui hoje na tua presença mostra que eu estou também no caminho certo, com o apoio também de todos os meus clientes e os meus amigos que estão nos assistindo aí hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre terceirização, área trabalhista. É a sua área que você mais gosta, o trabalhismo? Não? Isso, lá no escritório eu acabei herdando, de certa forma, a experiência do meu pai, que é nessa área, a expertise do meu pai. Sempre foi na área trabalhista. Hoje que ele não faz parte mais do escritório, mas até ele sair de lá, ele era o responsável por essa área. E me especializei, hoje eu sou sócio responsável por isso e coordeno toda a equipe trabalhista lá do escritório. E para mim é uma das áreas mais bonitas, uma das áreas que mais movimentam a economia. Tudo gira em torno do trabalho. A saúde tem trabalho envolvido, a educação tem trabalho envolvido. Então, é uma área muito importante e que ela precisa estar sempre em sintonia com as aspirações sociais. Então, é algo que me traz grande satisfação. Tivemos aí mudança na legislação trabalhista. No seu entendimento, melhorou a legislação, doutor? Eu acho que essa legislação... Foi uma evolução ou foi uma regressão? Essa legislação de 2017, ela foi aprovada de forma muito rápida. Talvez precisasse ter tido um pouco mais de debate para alinhar mais interesses do que simplesmente a resolução de poucas situações, como que aconteceu, né? Por exemplo, nós temos um diploma que está, de certa forma, em termos gramaticais, em termos de artigos que não foram recepcionados pela Constituição, a CLT ela é cheia disso. E esses artigos que não têm mais aplicação no dia de hoje não foram retirados do diploma. Por outro lado, foram inseridos uma série de artigos que hoje, de certa forma, geram uma série de debates com relação à constitucionalidade ou não. Então, talvez se tivesse tido um pouco mais de paciência na hora de aprovar,
a gente teria uma legislação muito mais segura, tanto para a empresa quanto para o empregado. Porque essas inseguranças geram instabilidade, o empresário ele não consegue planejar de forma adequada a atuação dele, a gerência dos empregados, e eventualmente o tribunal caça determinado artigo, entende que aquele artigo não se encaixa com a Constituição Federal, e você acaba tendo um prejuízo, pelo menos dos 5 anos para trás, que é o prazo de prescrição trabalhista, você vai ter que administrar um passivo. Então eu acho que a legislação aprovada a toque de caixa, ela é perigosa. Então, porém, ela trouxe uma série de benefícios. Ela atualizou uma série de situações que já precisariam ser tratadas, como o banco de horas, a prevalência do acordo coletivo sobre a legislação, claro, em certas situações, protegendo uma base de direitos indisponíveis do empregado. Então, eu acho que o saldo ele é pouco positivo por conta da velocidade em que ela foi. Se ela tivesse sido melhor estudada, teria saído algo melhor, com certeza, para os anseios dos empresários e também para a tranquilidade dos empregados. A questão é justamente essa, foi pensado, na verdade, para diminuir custos e aumentar o número de vagas, de empregos formais. Essa terceirização é benéfica para o trabalhador, é benéfica para o pequeno empresário, porque o grande empresário já está bem de vida, né? O problema são os pequenos, micros e médios empresários e também os trabalhadores. Essa terceirização favorece o trabalhador e favorece o empresário, doutor? Então, a terceirização ela é um instituto que surge na administração de empresas, ela não é um instituto que surgiu no direito. E eu acho que o principal ponto da terceirização é sim a diminuição do custo do negócio. O problema é que hoje o empresário, ele, por não ter um aconselhamento adequado, ele acha que essa diminuição de custo vai ser no salário dos empregados terceirizados. E não é assim, porque a terceirização, o principal objetivo é melhorar a eficiência em determinada parte do processo da tua empresa, em parte do teu processo industrial, e não simplesmente precarizar direitos dos empregados, mas sim trazer eficiência. Você vai contratar empregados que têm técnica melhor em determinado serviço, por exemplo. Especializados. Isso, especializados, exatamente. E isso faz com que você precise de menos gente trabalhando naquilo. Se você precisa de menos gente, menos hora de trabalho, você consegue se concentrar, diminuir seu custo, obviamente, e se concentrar no core do teu negócio, que é a sua atividade fim mesmo, o produto pronto, o serviço pronto prestado. E eu acho que uma empresa bem aconselhada, ela consegue sim se utilizar positivamente desse instituto. Os sindicalistas reclamam que essa terceirização acabou tirando direitos do trabalhador. O senhor acha isso? Então, obviamente a opinião do sindicalista ela é enviesada para a categoria que ele está defendendo. E isso ainda não é um conceito fechado, mas eu entendo que não. Eu entendo que o instituto bem utilizado, ele gera novas oportunidades no mercado de trabalho, porque você passa a permitir a abertura de novas empresas, isso gera novos empregos, e a questão de condição de salário, aí você tem que ter sindicatos que lutem pelos direitos para conseguir melhores condições para os seus empregados também, para os empregados que estão dentro da base territorial que ele patrocina. E as empresas, elas utilizam a mão de obra terceirizada, se elas buscam conhecer sobre o direito, entender qual a função, entender os limites da terceirização, certamente elas vão apresentar uma redução de custos sem que o empregado sofra na ponta final disso, porque ele vai ter garantido direitos da categoria dele. Por exemplo, se você tem uma empresa que faz torno, por exemplo, que tem torno e faz as atividades desse ramo, você pode muito bem colocar essa empresa dentro da sua fábrica, com empregados que respondem para essa empresa, não para a sua empresa, e que vão te entregar o teu produto da tua linha de produção pronto. Eles vão desempenhar de forma muito melhor e eles vão responder para a categoria dos torneiros.
e não para a tua categoria, qualquer que ela seja. Quem está nos acompanhando é o suplente de vereador, nosso amigo Rafa Marques, está mandando boa noite para nós. Também a escritora e poetisa Jandilisa Graçando. O Rafa Marques, mande um abraço ao doutor Abner e ao doutor Ayrton Trevisan Júnior, 2 jovens promissores e feras na advocacia guarulhense. Doutor Arão dos Santos Silva, parabéns ao querido amigo Roberto pelo belo trabalho, obrigado. E abraço aos nobres amigos doutor Ayrton Trevisan e Abner Vidal. A Jandilisa também mandando um abraço para nós. O Shopping Central, boa noite Roberto, cumprimentos pelo programa e aos participantes. O Rafa, doutor Ayrton, tive a honra de trabalhar ao seu lado. Tive a honra de trabalhar ao lado de seu pai, secretário de Justiça, homem honrado e com todas as credenciais que o cargo exige. Manuel Fernando Lopes está dando boa noite para nós, ele é lá do bairro dos Malvinas. Vereador Leandro Dourado, véspera de feriado, passei aqui para mandar um abraço aos amigos e desejar uma Páscoa abençoada a todos. Grande vereador Leandro Dourado, meu amigo. Jandilisa com a gente. Leandro, Roberto já estava esquecendo, já comprou ovo de Páscoa para o seu vereador favorito? Abraços, meu amigo. Meu vereador favorito é você, Leandro Dourado. Ou por outro, bom, Ivanildo Javá, o que é mais rentável no direito? A área trabalhista ou criminalista? Essa aí não estava combinada, mas é uma cutucada do nosso telespectador Ivanildo Javá, lá do Jardim Presidente Dutra. Doutor, o que é mais rentável? Trabalhismo ou criminalista? Eu não sei te responder porque eu só advogo na trabalhista, então você não consigo fazer o comparativo. Não consegue. Doutora Sandra Santos, boa noite, meu amigo Roberto, meu amigo, ótimo programa. Estou tendo a honra de conhecer e ouvir o doutor Trevisan Júnior e também saudar o nosso presidente Abner Vidal, presidente da OAB Ativo, muito bem. E doutor Rodrigo Cunha, boa noite, time forte hoje, hein? Você viu, meu? Você viu como a gente está aqui nos prestigiando, doutor? É gostoso ouvir isso daí, hein? Excelente. Muito obrigado aí pela consideração de todos que estão assistindo a gente nesse horário aqui. Muito obrigado. Doutor, qual o conselho que o senhor dá para o empresário que está pensando... Olha, eu tinha outro assunto, mas vamos ficar nesse mesmo aqui. O empresário que, de repente, queira pensar em uma terceirização. É importante procurar um advogado ou um contador, melhor um advogado, para entender melhor quais os caminhos que essa mudança pode trazer? Olha, com certeza a assessoria de um advogado ela é imprescindível para qualquer negócio. O advogado ele está presente em absolutamente tudo que a gente vive. Ele vai lidar com isso. Mas não só do advogado, também é muito importante você contratar um administrador, uma pessoa especialista, por exemplo, que possa ajudar, em planejamento estratégico empresarial, porque ele vai conseguir identificar quais setores que são passíveis de terceirização e aí nisso entra o nosso trabalho, de orientar a elaboração de contratos, de análise dos contratos e essa parte de orientação é muito importante. Porque, infelizmente, as pessoas acham que quando elas terceirizam, aquelas pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, elas são seus empregados, quando, na verdade, elas não são. E é aí que está um dos maiores erros. Mas, doutor, antes que eu esqueça, por favor, desculpa cortar, parece que existe uma responsabilidade compartilhada também nessa questão, ou é só na questão quando a prefeitura ou órgãos públicos contratam uma terceirizada? Não. Hoje você tem, se a terceirização ela é feita dentro dos preceitos legais, havendo o inadimplemento de qualquer obrigação trabalhista, o tomador desse serviço, ou seja, a empresa que contrata uma empresa terceirizada, ela vai responder de forma subsidiária pelo pagamento dessas verbas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que caso essa empresa primária, essa prestadora de serviços terceirizados, ela não arque com esses valores, você, empresário, vai ter que arcar. Por isso que é muito importante que você analise qual a empresa que você está contratando, se ela tem um bom nome dentro do mercado de trabalho, se ela é conhecida por adimplir as obrigações trabalhistas e fiscais também de todos os seus empregados, porque isso pode sim sobrar na tua mão.
E sem falar agora, que é o caso mais extremo, é na responsabilização solidária, que é quando você utiliza de forma inadequada esse instituto. A solidária, você responde junto, como se empregador fosse. Reconhece o vínculo de emprego diretamente com a tua empresa. Qual a situação? O principal parâmetro a se utilizar é a subordinação. Se você, empresário, acha que contratando uma empresa terceirizada, você vai poder coordenar e dar ordens aos trabalhos dessa terceirizada, você está enganado. Não pode. Porque quem tem a hierarquia, ela não está dentro da tua empresa, ela está dentro da empresa terceirizada. Ali eles têm os cargos, têm as lideranças, as gerências, e eles respondem entre eles. Aí eles te entregam o produto pronto, o serviço prestado pronto. Eles não vão te entregar o trabalhador para prestar o serviço. Boa. Isso é o limite, é a linha que vai traçar, a principal linha entre a legalidade e a ilegalidade. É a subordinação ou a subordinação à tua estrutura ou a subordinação à estrutura da empresa que você contratou para prestar esse serviço. Já está terminando nosso tempo. Não, mas tem uns minutinhos aí. Doutor, existe um tipo só de terceirização ou existem outros tipos de terceirizações? Então, a terceirização ela vai ocorrer em qualquer modalidade que você tem modelos diferentes? Contrate uma empresa para prestar em teu nome determinado serviço. O trabalho temporário, por exemplo, ele é uma espécie de terceirização. Só que aí ele é uma terceirização que é admitida diretamente com hierarquia, com controle de jornada, pois ele tem todo um arcabouço jurídico diferente, no qual você é empresário, você dá ordens, você coordena e você só contrata ele mediante uma empresa interposta. Mas dentro da terceirização dos serviços, você tem vários modelos. Você pode terceirizar, por exemplo, a construção do teu prédio novo. Você pode contratar uma empreitada. Você não precisa ter empregados, por exemplo, para fazer uma reforma dentro da sua empresa. Você precisa de um serviço específico, você terceiriza. Então, a terceirização ela vai ser qualquer modalidade de contratação que você utiliza mão de obra. Mas existem modelos de contratação juridicamente diferentes, não, doutor? São modelos de contratação de um contrato de prestação de serviços, um contrato de engineering, um contrato temporário, um contrato de empreitada. Todos esses são modelos de contrato que a gente vai adotar na hora de formalizar a contratação. Isso aqui é uma cutucada do pessoal lá dos Malvinas. Ô, Manuel, você está cutucando o doutor? Pergunte ao advogado por que o ladrão do Lula, foi ele que falou, hein? Implica com o microempreendedor. Até então os sindicatos nunca ajudou em nada para o crescimento econômico. É uma pergunta mais política do que técnica, viu, Manuel? Mas a questão jurídica nunca não tem como misturar política com direito, né, doutor? Completamente diferente. Olha, né? Eu acho que a política ela precisa expressar em ações aquilo que a sociedade está ansiando. E o direito ele é um reflexo do anseio. Então, a política, ela, por si só, ela precisa considerar tudo que a população está reivindicando. E isso não é simplesmente com o Poder Executivo. Nós temos o Poder Executivo, tem o Poder Legislativo, que eles, em conjunto, vão elaborar legislação. Na verdade, o Poder Legislativo vai legislar e o Poder Executivo ele pode propor leis. Eu acho que entra um pouco numa discussão que caminha muito mais para uma questão política e ideológica do que uma questão jurídica. Senão a gente acaba discutindo quem legisla. E aí essa discussão acaba sendo dedos apontados para todos os lados, porque a política é bastante complicada, especialmente hoje em dia. Muito bem, Aninha. Aquela câmera. Isso, Aninha. A poetisa Jandilisa Graçano. Doutor, meu marido, advogado já falecido, dizia que o direito viria à frente de qualquer outra profissão. Concorda? Olha, eu acho que todo trabalho ele é digno de apreço para todo mundo. Todo trabalho é relevante. Toda profissão é relevante e tem a sua importância em cada um dos momentos.
o direito ele é essencial para que a gente consiga viver numa sociedade justa, numa sociedade mais equilibrada, com menores problemas sociais. Eu acho que... Olhando para aquela câmera ali, doutor, sabe quem está nos assistindo? Doutor Ayrton Trevisan. Ele está escrevendo aqui: estou assistindo, muito orgulhoso. Olha só o papai ali naquela câmera. Boa noite, pai. Boa noite a todos aí, meu pai. Aproveita, meu pai pai, é bastante, mãe. Meu pai é bastante coruja, assim, ele costuma ser bastante generoso nos elogios com relação a mim, então, e pouco isento também, né? Então, mas eu amo bastante. Obrigado aí, pai, por estar assistindo a gente. Já aproveita e já manda abraço para a família toda, porque você manda abraço para um e não manda para outro, é complicado, hein? Então eu vou mandar então para minha esposa que está em casa assistindo. E olha, a briga que ia ter lá. Não, e para o meu filho, para o Joaquim, que o Kim. Tem 11 meses, amanhã 11 meses. Não sei se ele está assistindo porque essa hora ele já está dormindo, mas de qualquer forma... Vai ficar gravado para a eternidade. É um privilégio conseguir partilhar a vida com vocês. Muito bem. Agradecer ao doutor. Quem quiser falar com o doutor Ayrton Trevisan Júnior, como é que te acha? Olha, minhas redes sociais, elas são privadas. Eu sou uma pessoa que não costuma se expor. Meu pai é mais aparecido do que eu. Mas tem o do escritório. Tenho o meu e-mail. Meu e-mail é ayrton@trevisanlaw.com.br. Repete aí devagar. ayrton@trevisanlaw.com.br. Esse é meu e-mail, e tem o meu LinkedIn, que é Ayrton Trevisan Júnior. Essa rede social eu uso mais para discussões profissionais. Então, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode encaminhar para lá, que a gente continua de alguma forma essa conversa que eu tive com o Roberto por esse outro meio.